Boa noite. Boa noite. O coordenador de imunização de Mossoró é o nosso entrevistado de hoje, Etevaldo Lima. E o prefeito de Mossoró anunciou mais mudanças para o secretariado municipal. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa desta sexta-feira através das redes sociais Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você já acompanha aí na tela. Tomou já a sua vacina? Tomou quarta dose? Já tomou primeira ou segunda ou terceira ou quarta dose da vacina contra a Covid-19? E o seu filho, você levou para vacinar? E as demais vacinas, as campanhas de vacinação? Pois é, tem muita coisa para a gente conversar hoje, né? Parece que aconteceu aí uma reviravolta e as pessoas passaram a desacreditar da vacina e tem muita gente deixando para lá. Passada, e tem outras pessoas que até acreditam, mas passada aquela pior parte da pandemia, o pessoal só está preocupado com o veraneio e parece que não está preocupado com a vacinação. Então, Etevaldo Lima vai conversar com a gente sobre a vacinação aqui em Mossoró e sobre o que é que você precisa se atentar aí em relação à imunização sua e de todo mundo aí da sua casa, da sua família. Então, se tiver dúvida, manda para a gente. O programa de hoje é exclusivamente sobre esse assunto, mas a gente também vai falar sobre novo nome anunciado pelo prefeito Alisson Bezerra, sobre justificativa aí de eleições, viu, de ausência nas eleições. Então, fique aqui com a gente no programa de hoje. Boa noite, Vanúvio Prachedes. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. O programa hoje é muito importante para todo mundo que está nos acompanhando, né? Independentemente da cidade, você que está aí do outro lado precisa ficar atento. Em Mossoró, o atraso da terceira e quarta doses da vacina contra a Covid-19 tem preocupado as equipes de saúde, exatamente, os órgãos de saúde. Números da Rede Nacional de Dados em Saúde mostram que cerca de 69 milhões de brasileiros ainda não receberam a dose de reforço. 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. De acordo com os números da Rede Nacional de Dados em Saúde, outras 19 milhões de pessoas não buscaram sequer a segunda dose do esquema vacinal primário. Em Mossoró, os números também são preocupantes. Mais de 100 mil pessoas estão com a segunda, terceira ou quarta dose em atraso. Com relação à terceira dose, nós já temos aí um total de mais de 45 mil pessoas nessa situação de atraso. Se formos avaliar a questão de segunda, terceira e quarta dose, já chegam aí a quase 120 mil pessoas nessa condição de atraso. Não está faltando vacina, todas as unidades básicas de saúde, elas dispõem do imunizante contra a Covid-19, o que está faltando é realmente que a população buscar os serviços e atualizar a sua situação vacinal, mediante aí a situação epidemiológica do país. De acordo com a plataforma RN Mais Vacina, apenas 56% da população moçoroense tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Quando considerada a quarta dose, a segunda de reforço, essa porcentagem cai para 24%. Segundo a coordenação de imunização do município, esses números são mais baixos entre a população mais jovem. Até então, as doses de reforço só estavam liberadas para o público até os 12 anos. Mas uma recomendação do Ministério da Saúde, informada nesta quarta-feira, liberou o reforço para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a segunda dose há 4 meses. Em Mossoró, as vacinas já estão sendo aplicadas. Todas as unidades básicas de saúde, elas estão orientadas a iniciar a vacinação com a Pfizer pediátrica. A gente lembra que esse público de 5 a 11 anos, a vacina que é autorizada é a Coronavac ou a Pfizer pediátrica. Então, esse público ele tem que ter concluído seu esquema básico com a segunda dose. No caso, após a conclusão da segunda dose, 4 meses da aplicação dessa segunda dose, ele está apto a receber esse reforço, que será exclusivamente com
a Pfizer pediátrica. Então é importante que os pais responsáveis busquem os postos de vacinação para estar atualizando essa situação vacinal. E a gente lembra que o Ministério ainda não enviou essas doses, mas o município vai trabalhar com suas doses aí que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e aguarda o envio de mais doses por parte do Ministério. De acordo com os órgãos de saúde, estudos científicos revelam que a proteção vacinal desenvolvida contra a Covid é mais alta nos primeiros meses, mas pode apresentar redução com o passar do tempo. Por isso, a necessidade de manter o esquema vacinal em dia. Pois é, o estoque do governo federal de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos de idade está esgotado, disse hoje em Brasília a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Afirmou que o governo negocia a antecipação de remessas previstas para o fim de janeiro. Então, vamos começar com este assunto com o Etevaldo Lima, que está no estúdio com a gente. Boa noite, Etevaldo. Obrigada por vir explicar aqui para o nosso telespectador, para a gente, para o nosso telespectador, como é que anda todo esse contexto da vacinação. Vamos começar pela vacinação pediátrica. Mossoró tem doses para aplicação? Boa noite, Carol. Boa noite, Fonulvo. Boa noite a todos. O município ele tem um quantitativo de doses desse imunizante, na qual a gente já vem recebendo há alguns meses. A gente destaca que esse imunizante, quando o município recebe, ele tem um período a ser aplicado, a questão do descongelamento, são em torno de 70 dias após o descongelamento para estar sendo utilizado esse imunizante. E o que é que acontece? A maioria dessas doses acabam se perdendo porque a população, infelizmente, não tem buscado mais a vacinação. A Pfizer pediátrica estava aí, até então, liberada para esse público com a primeira e segunda dose na faixa etária de 5 a 11 anos. E a população ela não tem buscado. Quais a população de Mossoró hoje? Deste público de 5 a 11 anos, 28.809 crianças. 7.488 crianças sequer tomaram sua primeira dose e mais de 5.000, ou seja, 5.130 crianças estão com a segunda dose em atraso. Então, nós temos a vacina e a população não tem buscado. Nós temos uma quantidade no município já liberada nas unidades básicas de saúde, temos outro quantitativo na nossa rede de frio. Mediante essa autorização, o município tem essas doses e liberou para esse público. A gente lembra que tem doses que vão se vencer agora dia 31 de janeiro e o lote seguinte, dia 11 de fevereiro. Então, é importante a gente utilizar essas doses, se temos doses, e não desperdiçar, porque após a abertura do frasco, nós temos aí um período de 12 horas para estar sendo utilizado. O que é que acontece? A população, infelizmente, tem se acomodado e não tem buscado. Então, o Ministério da Saúde fez essa liberação. Infelizmente, como você bem citou aí, diz que está sem doses disponíveis em sua rede de frio aí nacional. Esperamos a aquisição desses imunizantes, a compra de novas vacinas, mas o que o município tem vai utilizar aqueles que buscarem os serviços. E todas as unidades estão orientadas a vacinarem esse público de 5 a 11 anos, que a gente lembra mais uma vez, esse público toma a Coronavac ou a Pfizer pediátrica, que é o que é autorizado para essa faixa etária. Porém, esse reforço deve ser exclusivamente com a Pfizer pediátrica. Etevaldo, o que o executivo moçoroense, a saúde aqui da cidade, está fazendo para orientar as pessoas quanto a esta vacinação? Como é que está sendo a buscativa aí para estes públicos? Na verdade, não só para a Covid, como as diversas campanhas que têm ocorrido por parte do Ministério, campanhas nacionais e até mesmo aqui no município nós fizemos a questão de vários dias desde vacinação. Habitualmente esse dia a dia ocorre dia de sábado e o município aí fazia praticamente durante a semana, ocorreram diversas ações. Nós levamos a vacinação às escolas, além de já ter um trabalho do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, nós intensificamos as ações de vacinação, era o Mossoró Vacina nas escolas, levando a vacinação. E o que é que acontece? A população tem deixado de vacinar, principalmente a esse público infantil, porque depende do pai e da mãe para estar levando aos postos de vacinação. Então, nós tentamos levar a vacinação nas escolas, nas praças, horários estendidos, mas mesmo assim a procura, no caso aí, o êxito em busca desse público a ser vacinado tem diminuído significativamente. O que é que a gente nota de prejudicial aí nessa situação? As crianças, elas ficam desprotegidas e principalmente quando se trata de Covid-19, ainda existe esse tabu, esse receio dos pais e das mães de estarem buscando os postos de vacinação e atualizar essa situação vacinal. Em relação à vacinação
para os bebês, né? A Pfizer Baby. Como é que está também essa vacinação? Esse é outro problema. Se a gente for avaliar aí, diante do que o Ministério da Saúde enviou de dados com relação à população que inicialmente era permitido para esse imunizante, que são crianças na faixa etária de 6 meses a menor de 5 anos, nós temos um público aí de mais de 9 mil crianças nessa faixa etária. Até o momento, o Ministério da Saúde só enviou 370 doses deste imunizante para a primeira dose, que recebemos praticamente aí em meados de novembro, de 17 de novembro, mais precisamente. E viemos receber agora as segundas doses desse imunizante. O que é que acontece? Muitos pais, muitas mães têm buscado os postos de vacinação para estar vacinando suas crianças com relação à primeira dose. E nós não temos as primeiras doses, nós temos a segunda dose. O que é que acontece também com essa segunda dose? A criança está agendada para determinada data para tomar essa segunda dose, ou seja, são 3 doses desse imunizante. Se toma a primeira, com 4 semanas é recomendada a segunda dose, após a segunda dose com 8 semanas. Aliás, a terceira dose aí com 8 semanas da segunda. E, infelizmente, alguns pais estão deixando de vacinar na data que está agendada a segunda dose. Então, ao abrir esse frasco, são 10 doses também, 12 horas após a abertura do frasco tem que ser utilizada essas doses e os pais não têm aparecido. Então, nós não vamos perder dose. Quando isso ocorre, as unidades são orientadas a pegarem a relação daqueles que buscaram para fazer a primeira dose e são as doses remanescentes que nós acabamos de administrar nesse público quando o público da segunda não comparece em sua totalidade. Então, nós não temos previsão de quando vem novas doses por parte do Ministério da Saúde, porém, nós já fizemos a nossa solicitação de doses tanto para a primeira, segunda e terceira dose para estar atendendo essa população, mas não tivemos nenhum retorno com relação a quando serão enviadas as novas doses. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o Etevaldo Lima, que é coordenador de imunização do município de Mossoró.